Olá, pessoal! Nós estamos na semana 3 do nosso PET volume 2. Nessa semana, o tema é alcenos e alcinos. Nós aprendemos que existem muitos compostos orgânicos e que, para facilitar o estudo desses compostos, eles foram divididos em funções químicas, grupos de substâncias com características semelhantes. Uma dessas funções são os hidrocarbonetos, compostos que têm apenas átomos de carbono e hidrogênio. Para facilitar a análise dos hidrocarbonetos, nós também subdividimos esses hidrocarbonetos. Existe uma subdivisão dentro desse grupo, que também é muito numeroso. E aí, as três principais categorias que a gente já estudou são essas três: os alcanos, que são os compostos que têm cadeia aberta e ligações simples entre os seus átomos. Alcenos, eles têm cadeia aberta com ligação dupla entre carbonos. E isso é evidenciado pelo termo "en". A gente aprendeu que "en" é infixo que revela ligação dupla. E os alcinos, compostos de cadeia aberta com ligação tripla entre carbonos. Aqui no nome a gente também percebe a presença do infixo "in", que representa isso, ligação tripla. Então, dentro do grupo dos hidrocarbonetos, nós temos essas três subdivisões: os alcanos, ligações simples; alcenos, ligação dupla; alcinos, ligação tripla. Nesta semana, conheceremos um pouco mais sobre a nomenclatura, a forma de dar nome dos alcenos e dos alcinos. Então, vejamos. A nomenclatura oficial dos compostos orgânicos segue as regras da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, uma instituição que padroniza vários assuntos dentro da química, entre eles a nomenclatura das substâncias. Então, a regra que a gente aprendeu a usar na semana passada é essa regra da IUPAC, e de acordo com essa regra, o nome do composto será formado pela união de três partes: o prefixo, que é o iniciozinho da palavra, que vai indicar o número de carbonos que o composto tem; o infixo, que é o termo do meio, ele indica o tipo de ligação entre carbonos, se é simples, dupla ou tripla; e o sufixo, que indica a função. No caso, hidrocarbonetos, a gente viu que o sufixo é o sufixo "o". Então, nós já aprendemos isso, né? O nome de um composto, de acordo com a regra geral, é assim: você pega o prefixo, o infixo, o sufixo, une e dá o nome ao composto. Aqui eu coloquei a tabela que a gente já aprendeu a utilizar com essas informações. Você pega o composto que você está analisando, verifica quantos carbonos ele tem. De acordo com o número de carbonos, você vai escolher qual vai ser o prefixo usado no nome dele. O infixo depende do tipo de ligação, então pode ser "an", ligações simples; "en", ligação dupla; "in", ligação tripla. E o sufixo depende da função. Todo hidrocarboneto vai ter o sufixo "o". No caso de alcenos e alcinos, que possuem cadeias maiores que 3 carbonos, há uma novidade. Devemos indicar a posição da ligação dupla ou tripla antes do infixo. Então, nesta semana, o que eu vou apresentar para vocês é essa regrinha nova. A gente não vai mudar aquelas regras anteriores, a gente vai adaptar a essa novidade. Tá? Então, tudo que a gente já aprendeu de prefixo, infixo, sufixo, a gente continua usando aqui, com os alcenos e os alcinos. Só que a gente tem alguns impasses, cadeias que tenham mais que 3 carbonos. Com cadeias menores não é necessário,
porque não há possibilidade de ser diferente. Agora, se a cadeia tem 3 carbonos ou mais e tem ligação dupla ou ligação tripla, a gente vai precisar indicar junto do nome a posição dessa ligação dupla ou tripla, porque ela poderia estar em outros locais. Veja o exemplo. Eu tenho aqui um alceno. Eu sei que ele é um alceno porque tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono, como vocês estão vendo aqui, né? Percebam que é um alceno que tem 4 carbonos na sua estrutura. Então, eu preciso lembrar dessa regra que eu estou apresentando agora. Se o composto tem mais que 3 carbonos e ligação dupla ou tripla, eu preciso indicar a posição dela. Por quê? Essa ligação dupla, nesse composto, ela fica aqui bem perto do primeiro carbono, no primeiro carbono, entre o primeiro e o segundo aqui nessa extremidade, né? Só que essa ligação dupla, ela poderia estar aqui nos carbonos centrais, ó, bem no meio deles. Se essa dupla estivesse aqui, o composto já seria diferente, teria características diferentes, então eu não poderia dar o mesmo nome a esse composto, já que ele não tem as mesmas propriedades, as mesmas características. Então, é por esse motivo que quando a cadeia carbônica tem mais que 3 carbonos e ligação dupla ou tripla, a gente precisa indicar a posição dessa ligação. Por quê? Porque se a ligação estivesse em outro local, o composto seria diferente, não seria o mesmo. Então, eles não podem ter o mesmo nome. Eu preciso mostrar onde a ligação dupla está para ficar bem claro, para ficar bem evidente qual daqueles compostos eu estou trabalhando, tá? Para isso, precisamos numerar todos os carbonos da cadeia carbônica. A posição da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla, será indicada pelo número de um dos carbonos que possuem essa ligação dupla ou tripla. Claro que a insaturação fica entre 2 carbonos e, por regra, usaremos o número menor. Então, aqui eu coloquei para vocês essa explicação. Como que a gente vai indicar essa posição da ligação dupla ou tripla? A gente vai indicar numerando os carbonos. Cada carbono vai ser indicado por um número. Aqui, por exemplo, nesse composto que eu coloquei aqui acima, cada carbono vai ter um número. E como que a gente vai mostrar a posição da ligação dupla? A gente vai pegar o número menor do carbono que tem a dupla. Porque é lógico que a ligação dupla, ela pertence a 2 carbonos, ela não vai estar em um carbono só, pertence a 2. Então, por regra, a gente vai escolher o menor desses 2 números para colocar junto do nome, tá? Então, eu coloquei mais uma observação. Para garantir o menor número para o carbono, devemos fazer a numeração dos carbonos a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla ou tripla. Essa regra também é muito importante. Por quê? Por exemplo, nesse composto aqui, por onde eu deveria colocar o número 1? Nesse carbono do lado esquerdo ou no carbono aqui do lado direito? Qual deles teria que ser o número 1? O número 1, nesse caso, vai ser o carbono da esquerda. Por quê? Porque existe essa regra, a gente precisa procurar o menor número para o carbono sempre. Sempre existe essa necessidade, essa busca. O carbono deve ter o menor número. Então, se eu começar por essa extremidade, o carbono vai ser 1, 2, 3, 4. Onde que a ligação está? Entre os carbonos 1 e 2. Né? Até coloquei aqui embaixo para a gente ver, ó. Se eu começar a numeração, é o mesmo composto, tá, pessoal? Ó, é o mesmo, só que aqui eu coloquei a numeraçãozinha na cor vermelha para a gente perceber, observar melhor. Então, se eu começar por esse lado, carbono 1,
2, 3 e 4. A ligação dupla fica entre os carbonos 1 e 2. Na hora de indicar o número dessa ligação, eu vou escolher o número 1, porque a regra é sempre obter o menor número. Essa regra é famosa, a gente fala regra do menor número. A ideia é que o número da ligação dupla seja sempre o menor. Então, dos dois números você vai escolher o menor. Na hora de numerar, você vai começar pela extremidade que fica mais perto da dupla, para que o número dela seja menor. Então, o objetivo é sempre esse, que a ligação dupla tenha o menor número possível. Vamos ver um exemplo. Vamos dar nome a este oxeno, que é o caso que a gente já estava analisando anteriormente. Ó, é um composto que tem cadeia aberta, 4 carbonos, tem uma ligação dupla que fica entre os carbonos 1 e 2, porque a gente já numerou, né? A gente já falou disso no slide anterior. Pela regra, uniremos prefixo, infixo e sufixo, que é o que a gente já aprendeu na semana anterior, né? Dar nome a um composto é pegar o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo depende do número de carbonos. Para 4 carbonos, a gente usa o prefixo but. O infixo depende da ligação entre carbonos. No caso, a ligação é dupla. Existe uma ligação dupla aqui, ó, entre os carbonos 1 e 2. Então, o infixo que eu vou usar é o infixo "em". E o sufixo depende da função, como é um hidrocarboneto, o sufixo que a gente usa é sempre o "o". Fazendo a junção, vai ser o buteno. Só que a gente acabou de aprender que, como é um composto de cadeia maior, eu preciso marcar a posição dessa ligação dupla. É muito importante isso. Onde que eu vou colocar esse número? A gente viu que o número é o número 1, porque a gente escolhe o menor número, né? O número vem antes do infixo. Então, você vai escrever o prefixo, coloca um hífen, um tracinho, o número, outro hífen, o infixo junto do sufixo, tá? Então, ó, a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2. Pela regra do menor número, usaremos o número 1 para indicar a posição dessa ligação dupla. Então, o nome desse composto será but-1-eno. Tá vendo que o número ele veio bem antes do infixo? O infixo é para mostrar a ligação. Então, o número ele antecede essa indicação da ligação, fica bem pertinho ali para a gente saber do que se trata. Antigamente, utilizava-se o número na frente do nome. Antigamente, para não quebrar o nome do composto, o número vinha na frente. 1-buteno. Hoje, essa regra já não é mais utilizada. A gente precisa colocar prefixo, o número, infixo e sufixo. Tá? De acordo com as regras atuais, o número deve ficar entre o prefixo e o infixo, tá, pessoal? Esse aqui tá errado, não é sufixo, não, é entre o infixo, prefixo e o infixo. Outro exemplo. Nomeie o alcino representado a seguir. Então, nós temos um alcino, eu sei que ele é um alcino porque tem uma ligação tripla entre os carbonos. Pelas regras, a gente sabe que é preciso colocar prefixo, infixo e sufixo. Só que como a cadeia é maior, nós vamos ter que numerar essa cadeia para mostrar onde essa ligação tripla está. Então, vamos começar pelo prefixo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos, o prefixo que eu devo usar é o "-ect". Lembra daquela tabelinha que a gente estudou? Né? Você, de acordo com o prefixo, o número de carbonos, você tem o prefixo certo. O infixo depende da ligação. No caso, é ligação tripla, então o infixo é "-in". E o sufixo "-o", porque é um hidrocarboneto. Agora, a gente tem que colocar o número. A numeração, nesse caso, olha só como que a gente precisa avaliar cada situação. No composto anterior, eu comecei a numeração do meu lado esquerdo.
Com esse composto, eu já preciso começar a numeração pelo lado direito, porque assim o carbono que tem a ligação tripla consegue um número menor. No caso aqui, a ligação tripla está entre os carbonos 2 e 3. Se eu começasse a numerar aqui do lado esquerdo, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A ligação tripla estaria entre os carbonos 5 e 6, então seria maior. Então, por regra, eu devo começar a numerar a sequência sempre pelo lado onde a ligação consiga um número menor. Então, no caso desse composto, é pelo lado direito. No composto que a gente já avaliou anteriormente, era pelo lado esquerdo. Então, não existe uma regra que sempre vai acontecer, sempre é pelo lado direito, sempre pelo lado esquerdo. Não, a gente tem que olhar cada composto para saber por qual lado eu devo começar a numerar. A numeração dos carbonos, nesse caso, começará da direita para a esquerda, pois assim o número da posição da ligação tripla será menor. A ligação tripla fica entre os carbonos 2 e 3. Pela regra do menor número, usaremos o número 2, foi o que a gente já analisou. Então, aqui a ligação tripla está entre os carbonos 2 e 3. Que número que eu vou colocar lá na hora de dar nome? O número 2, porque ele é menor. Logo, o nome do composto é hept2-ino. Prefixo, infixo, sufixo. O nome fica no meio do prefixo e do infixo, né? Porque esse número serve para quê? Para mostrar onde essa ligação tripla está. Assim como os exercícios podem solicitar dar nome aos compostos, é muito comum pedirem o contrário, para representar a fórmula estrutural a partir do nome. Assim como vimos na semana anterior, devemos representar primeiramente os carbonos e as ligações entre eles, e só depois acrescentar os átomos de hidrogênio conforme a necessidade. Então, isso aí é um tipo de exercício muito cobrado. Tem exercício que vai te dar a estrutura do composto, como a gente viu no slide anterior, e te pede qual o nome desse composto. Foi o que a gente já fez. Mas tem exercício que te dá o nome do composto já certinho para você representar a estrutura, ou para ver quantos átomos tem, para falar um pouco desse composto. Então você precisa representar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o prefixo, o infixo, o sufixo. A gente vai analisar direitinho cada pedacinho que se uniu para dar aquele nome e deixar os hidrogênios para serem colocados somente no final. A última coisa é mexer com hidrogênio. Inicialmente, a gente vai colocar o tanto de carbono, o tipo de ligação e os hidrogênios no final. Vejamos um exemplo. Escreva a fórmula molecular do X3N. A fórmula molecular é aquela que mostra o total de átomos, por exemplo, C2H6. É aquela que nos mostra quantos átomos tem. Para que eu saiba quantos átomos tem, eu preciso ver a estrutura. Então, nós vamos representar X3N. Aqui, gente, dá para ver nitidamente a presença do prefixo, do infixo e do sufixo. Então, vamos analisar cada um deles? Antes de escrever a fórmula molecular, precisamos representar a estrutura do composto, analisando o nome podemos indicar o prefixo, infixo e sufixo, e com isso representar a cadeia carbônica, que foi o que eu já tinha dito. Agora a gente vai analisar cada item. O prefixo. Se o prefixo é X revela o quê? Que tem 6 carbonos. O infixo é EN. Infixo EN revela que existe ligação dupla. Onde essa dupla está? No carbono 3, por isso que tem o númerozinho 3. E o sufixo O. Esse sufixo O nos diz que é um hidrocarboneto, ou seja, esse composto só tem carbono e hidrogênio. Com essas informações,
Prefixo X, 6 carbonos. Infixo N, ligação dupla no carbono 3. Sufixo O, hidrocarboneto. A gente consegue ver a cadeia carbônica desse composto, que é essa aqui, ó. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a ligação a ligação dupla estará no carbono de número 3. 1, 2, 3, fica aqui a ligação dupla. Lógico que a ligação dupla fica entre dois carbonos, mas se lá no nome tá número 3, esse número 3 foi o menor. Lembra que lá na hora de dar nome a gente usa o menor número? Então, se o número foi o 3, ele é o menor. Então, a ligação dupla está entre os carbonos 3 e 4. Então, eu coloco, posiciono ela aqui direitinho. Como você está representando, você vai escolher qual lado vai ser o número 1, né? Eu vou começar a numerar do lado esquerdo ou do lado direito, você escolhe. Eu recomendo sempre a numerar o lado esquerdo como número 1, porque aí você vai seguindo a numeração como se você estivesse escrevendo aí na linha do seu caderno ou no quadro. Fica mais fácil de lembrar do que numerar no sentido oposto, tá? Mas se você quiser numerar da direita para a esquerda, não tem problema, tá? As duas formas são corretas, porque é como se você tivesse virado essa molécula 180 graus. Então, não faz diferença no composto isso não. Agora, falta completar os hidrogênios. E a gente vai completar os hidrogênios de acordo com a necessidade. Foi o que a gente aprendeu lá no iniciozinho do estudo de química orgânica. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, eu vou olhar cada carbono de uma vez, ver quantas ligações ele fez. Aqui, por exemplo, esse carbono fez uma ligação só, mas o carbono sempre faz 4 ligações. Então, esse carbono aqui do início, ele vai precisar de 3 átomos de hidrogênio para completar sua tetravalência. Já esse segundo já tem 2 ligações, faltam só 2 hidrogênios para ele. Esse terceiro tem 1, 2, 3 ligações, está faltando um hidrogênio só. Aqui também, esse precisa de 2 e esse precisa de 3. Então, o composto seria esse. Agora que eu vi o composto, é fácil achar a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela tem o total de átomos. Então, carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênios eu vou somar. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. Então, a fórmula molecular do X3,2N é C6H12. E era isso. Esse é o tema da nossa semana 3 do PET 2. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, eu estou às ordens. No mais, muito obrigada.